Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles está connosco esta tarde. Saúdo, muito boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, hoje vamos começar por fazer essa referência obrigatória de que, finalmente, o Parlamento aprovou a comissão liderada por Ursula von der Leyen. Sim, sublinho finalmente. Pronto, efetivamente é o destaque, não poderia ser outro, é o destaque desta semana. Portanto, a comissão liderada por von der Leyen, o seu segundo mandato, foi aprovada por um total de 370 votos a favor, 282 contra e ainda 36 abstenções. Portanto, o Colégio de Comissários está pronto para assumir funções já a partir do dia 1 de dezembro. E teremos, como é sabido, a portuguesa Maria Luísa Albuquerque, que é ex-ministra das Finanças, como comissária para os serviços financeiros e a União da Poupança e dos Investimentos. Portanto, é este o cenário, já em funções a partir do dia 1. Por que esta demora toda, Marco Teles? Bom, o cenário não é novo. Efetivamente, se nós recuarmos a 2019, aconteceu exatamente a mesma coisa e, portanto, não querendo ser exaustivo, mas acho que é importante explicar todo o processo para se perceber o porquê de quase 6 meses de demora para se iniciar as funções de uma comissão. Sim. Bom, efetivamente, fazendo a retrospectiva, portanto, nós temos todos presentes na memória que as eleições europeias decorreram entre 6 e o dia 9 de junho deste ano e no nosso país optou-se inclusivamente pelo dia 9. Primeira etapa, depois da eleição dos deputados do Parlamento Europeu, é ter alguém que lidera a equipa. E esse alguém é o Presidente do Parlamento Europeu, foi eleita Roberta Metsola, que aliás já era antiga Presidente do Parlamento, portanto foi dado continuidade a esta presidência, e a etapa seguinte é precisamente a da eleição da Presidente da Comissão Europeia. Embora, na verdade, esta eleição, na verdade, já começa ainda antes das eleições. Sim. Porquê? Porque quando os grupos políticos vão apresentar as suas listas, na verdade, já vão indicar o chamado candidato principal. Neste caso, Ursula von der Leyen era a candidata principal pelo grupo PPE e, portanto, compete normalmente ao grupo político mais votado no Parlamento Europeu que seja depois esse cabeça de lista o candidato a presidente da Comissão Europeia. Depois já há uma série de audições, não é? Depois há uma série de audições. Ainda antes das audições, a Presidente da Comissão tem que receber a aprovação, pelo menos por metade dos eurodeputados, mais um, num procedimento que é um voto secreto, que decorre, portanto, no Parlamento Europeu, e isso efetivamente aconteceu. Portanto, von der Leyen foi aceite como Presidente da Comissão Europeia. Segue-se então as etapas que diz que são as audições de confirmação para a Comissão Europeia. Na verdade, o que acontece? Portanto, von der Leyen precisa de uma equipa para trabalhar. Essa equipa para trabalhar chama-se Colégio de Comissários e esses comissários também não aparecem do nada. Portanto, aparecem por indicação de cada Estado-membro. No caso de Portugal, como já foi dito, indicamos portanto, Maria Luísa Albuquerque. Luís Albuquerque, foi o nome escolhido, e depois sim, esse grupo de candidatos a comissários europeus é que vão ser alvo das chamadas audições de confirmação, que decorrem perante comissões competentes do Parlamento Europeu e onde, na verdade, essas comissões vão verificar se existe independência, se existe também competência e um compromisso europeu por cada um desses candidatos a comissário. E finalmente há a votação no Parlamento. Exatamente, finalmente, e o finalmente, entretanto, já passaram 6 meses, portanto também não é uma coisa assim tão rápida, porque também é preciso também que se lhe diga, abrir aqui um parênteses, mete-se as férias pelo meio, não é? Sim. Férias de verão, interrupção dos trabalhos no Parlamento e depois o retomar dos trabalhos. Mas sim, depois segue-se então esta etapa final em que o Colégio de Comissários é apresentado em bloco perante o Parlamento Europeu, numa sessão plenária, e aí é feita uma votação desse Colégio de Comissários, isso que aconteceu com a votação favorável a esta equipa. E Ursula von der Leyen, então, começa, digamos, um novo mandato à frente da Comissão Europeia. O que é que podemos esperar deste segundo mandato?
Bom, é um segundo mandato e fazendo um pouco também, recordando aquilo que foi o seu primeiro mandato, não foi propriamente um mandato muito fácil. Não. Foi um mandato caracterizado por uma série de dificuldades, todas elas inesperadas. A A maior delas, pandemia, não? porventura, obviamente a pandemia, sim, é incontornável, nós não podemos esquecer essa componente, mas também tivemos um segundo obstáculo Sim, bastante grande, que foi a guerra na Ucrânia devido à invasão deste país por parte da Rússia. este mandato não deverá ser mais fácil. Este mandato, desse ponto de vista, não será mais fácil. E, efetivamente, Ursula von der Leyen inicia o segundo mandato da forma como terminou o primeiro, isto é, com uma guerra entre mãos, com um conflito armado complexo, muito perto das nossas fronteiras externas, mas aqui com uma pequena variante, é que, entretanto, a Ucrânia já não está na situação que estaria há uns anos atrás. Agora, oficialmente, a Ucrânia, não podemos esquecer, é um país candidato à adesão à União Europeia. Portanto, e isto, de facto, muda um pouco de figura o cenário, não é? Mais obrigações por parte da União Outra Europeia. questão. Pois, entretanto, uma outra coisa que me parece importante referir é que também do ponto de vista prático e no terreno a situação muda um pouco de figura. Portanto, nós estávamos aqui esperançados num percurso vitorioso da Ucrânia na recuperação dos territórios perdidos e efetivamente o que estamos a constatar neste momento é que há ganhos substanciais no terreno, mas por parte dos russos, das tropas russas, porque também, entretanto, o cenário mudou um bocadinho. Não convém relembrar que temos agora a presença de uma larga presença, aliás, de soldados norte-coreanos no terreno. E isto realmente veio complicar toda esta situação e, aliás, ainda esta semana, parece inacreditável, mas ainda esta semana foram milhares os ucranianos que ficaram, por exemplo, sem eletricidade, decorrente de ataques cirúrgicos feitos pelas tropas russas a centrais produtoras de energia, a estruturas produtoras de energia, e numa altura em que se aproxima o inverno e com temperaturas a aproximar-se já do zero, é realmente uma situação extremamente complicada. Mas von der Leyen continua a prometer um apoio à Ucrânia durante o tempo que for preciso, diz. Sem dúvida, Marta, e ainda bem que refere essa frase, essa afirmação de von der Leyen realmente foi muito importante. Ela por diversas vezes reiterou essa situação, que é o apoio incondicional da União Europeia durante o tempo que for preciso. E, portanto, este compromisso incondicional, isto significa, no fundo, uma ajuda humanitária, mas também uma ajuda financeira, uma ajuda militar, com aqui uma notazinha de rodapé para dizer que, entretanto, também o figurino internacional mudou um pouco, porque do outro lado do Atlântico, o nosso parceiro, sobretudo a partir de janeiro próximo, deixamos de ter Biden na presidência norte-americana e passamos a ter Donald Trump, com tudo o que isso significa, como todos nós bem sabemos. Outro desafio poderá estar também nas relações comerciais com os Estados Unidos. Sim, esta situação também é um aspecto a ter em conta. Um outro desafio também para esta segunda comissão von der Leyen tem a ver com o desafio comercial. Sabemos que os Estados Unidos são efetivamente o maior parceiro comercial da União Europeia. É um parceiro que, do ponto de vista do balanço daquilo que são as exportações e as importações, é um balanço favorável para o lado, largamente favorável para o lado da União Europeia, mas também nós sabemos que Trump, por diversas vezes, afirmou que, quando chegasse à Casa Branca, iria impor tarifas generalizadas à importação de produtos, portanto, aos produtos estrangeiros. E, portanto, a juntar a esta situação, que não sabemos exatamente até onde é que vai estas promessas ou estas intenções de Donald Trump, temos também, depois do outro lado, do lado asiático, do lado da China em particular, temos também uma relação que já teve melhores dias, porque, como nós bem sabemos, a União Europeia decidiu, e a meu ver bem, taxar ou acrescentar fazer um agravamento das taxas aduaneiras relativamente à importação de veículos automóveis elétricos, precisamente para defender e proteger a indústria automóvel europeia, e isso também não deixou, digamos, que os chineses muito bem dispostos. Outro desafio será, com certeza, a questão do Pacto Ecológico Europeu. Ficou aquém daquilo que se pretendia e que foi uma das grandes apostas da primeira Comissão Europeia liderada por von der Leyen.
Eu honestamente não sei se ficou aquém, Marta Silva. Eu acho que reparem, em 2019, quando foi apresentado o Pacto Ecológico Europeu, os desafios eram de facto muito grandes e são muito grandes. Recordo, está em causa até 2050 sermos o primeiro continente a alcançar a neutralidade climática, portanto, isto não é algo que se faça de um dia para o outro. É a longo prazo. Os progressos, é um projeto de longo prazo, os progressos têm sido muito grandes, aliás, no que toca à redução de emissões de CO2 e de gases com efeito de estufa, temos alcançado metas até antes das datas que estavam previstas. Mas há resistências. Mas há resistências. Eu recordo, fui curioso porque quando von der Leyen apresentou o Pacto Ecológico em 2019, ela dizia que era o Man in the Moon Moment, portanto era o nosso momento, o momento europeu do homem na Lua, era o grande momento, o grande feito, o grande objetivo do Pacto do espaço da União Europeia. E efetivamente a intenção é boa, mas houve, e mais recentemente no final do mandato de von der Leyen, fruto também da alteração das circunstâncias do mercado internacional, também da situação da guerra, enfim, muitos outros elementos, mas a verdade é que tem havido algumas resistências. Recordo, por exemplo, na situação dos agricultores, que têm, de certa forma, batido o pé em relação àquilo que eram as metas iniciais que envolvia este Pacto Ecológico Europeu, ou também no setor da indústria automóvel outra vez, que é um setor extremamente importante, onde há uma meta ou uma intenção de 2035 ser a data limite para o fim da venda de veículos novos a combustão, e parece-me que há cada vez mais pressão no sentido de deixarmos cair essa data ou esse prazo de 2035 prolongar por mais alguns anos. Portanto, há resistências, como a Marta referiu, e a verdade é que também para este segundo mandato, pode ser uma pequena curiosidade, mas a expressão do Acordo Verde, a própria palavra verde que aparecia nos documentos de uma forma muito assídua, para este segundo mandato não se fala tanto, por exemplo, de um acordo verde, mas fala-se mais de um acordo industrial limpo. Sim. Portanto, a expressão verde diria que tem sofreu uma mutação. Sofreu uma pequena mutação. Marco Teles, para implementar uma política ambiciosa é necessário financiamento. Claro que sim. O que nós estamos a falar, por exemplo, para este segundo mandato, esta situação do apoio incondicional à Ucrânia, o próprio objetivo que já foi por diversas vezes assumido de reforçarmos as nossas capacidades defensivas na Europa, o continuar na aposta das energias renováveis, a situação das retaliações decorrentes eventualmente das situações comerciais, a própria questão da migração, que é outro dos grandes desafios deste segundo mandato de Ursula von der Leyen. Tudo isto implicará rios de dinheiro, ou como alguém uma vez disse, uma pipa de massa, não é? E isto, obviamente, vai também remeter, de certa forma, para aquele que será um outro desafio que se coloca a von der Leyen e que vamos aguardar com muita expectativa, que será o próximo quadro financeiro plurianual, ou seja, o quadro financeiro de 2028-2034. Que será apresentado em breve, é isso? Será apresentado a breve trecho, exatamente. Marco Teles, uma nota final para assinalar que cidades portuguesas foram premiadas, nomeadamente Guimarães e Águeda, e isto falamos a nível de cidades mais amigas do ambiente. Exatamente. Isto realmente é uma excelente notícia. Não é a primeira vez, não será certamente a última, que cidades portuguesas se destacam a nível europeu por boas práticas, e neste caso por boas práticas na área do ambiente. Eu recordo que mais de 70% dos europeus já vivem em zonas urbanas, e este elemento por si só significa que as áreas urbanas são efetivamente uma fonte dos desafios ambientais que nós temos, e portanto há que prestar muita atenção àquilo que se passa nos núcleos urbanos. E portanto este prémio da Capital Verde Europeia não é novo, é algo que já foi lançado em 2010 precisamente pela Comissão Europeia, e tinha como grande objetivo, tinha na altura, continua a ter nos dias de hoje, incentivar as cidades a se tornarem efetivamente espaços mais ecológicos, mais limpos, e que do ponto de vista prático isso possa significar a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. Portanto, foi isso que estava em causa neste prémio
da Cidade Verde Europeia. O caso do Prémio Folha Verde Europeia é basicamente os mesmos objetivos, mas é um prémio que é atribuído a cidades de menor dimensão, compreendidas entre as 20 mil e os 100 mil habitantes. E, portanto, os parabéns a Guimarães e Águeda, que mostraram que naquilo que são os 7 domínios da gestão ambiental, e passo a citar muito rapidamente, que é a questão da qualidade do ar, o ruído, a água, a biodiversidade, as áreas verdes e o uso do solo, a parte dos resíduos associada, obviamente, à economia circular e, obviamente, o sétimo elemento, as alterações climáticas. Portanto, nestes 7 domínios, estas duas cidades mostraram um trabalho feito, são um exemplo de boa prática e, portanto, Portugal fica a ganhar com estes bons exemplos. Aplausos então para Guimarães e Águeda. Marco Teles, fechamos por hoje, vamos voltar a encontrar-nos já em dezembro. Certamente, já no próximo mês de dezembro. Muito bem, Marta. Até lá, um abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana, obrigado.